Um programa na Realcast da Vórtice Educação, hoje discutindo o tema proibição dos celulares em sala de aula. São os impactos da aprendizagem? No primeiro bloco, falamos um pouco sobre a lei como um todo, a Lei 15.100 de 2025, entrou em janeiro, dia 13 de janeiro entrou em vigor, onde proíbe celulares, mas todos os aparelhos eletrônicos portáteis, então entra notebook, tablet, por aí vai, tá? Inclusive durante os intervalos, no recreio, ou seja, não pode utilizar. E no segundo bloco, nós falamos um pouco das questões pedagógicas, porque a mesma lei que proíbe permite que seja usado para fins pedagógicos. Quais fins pedagógicos? Discutimos no segundo bloco as situações. E agora, nesse último bloco, lembrar que você tem todos os episódios do podcast para você poder baixar aí ou acompanhar na sua plataforma preferida e também o nosso canal do YouTube, Vórtice Educação. Agora é aspectos psicológicos. Pais. Já tem uma pergunta dos pais aqui. Alunos e professores, né? De que forma está tendo esse impacto psicológico? Porque proibiu, uma coisa que todo mundo já ali ficava usando, é complicado, tá? Eu vou começar com um questionamento dos pais, que quando a gente anunciou que ia gravar, um dos pais da escola me encontrou e falou, professor, você vai falar, pronto, eu quero fazer uma pergunta. Por quê? O que aconteceu? Já são 2 semanas de aula, sim, tá? E foram 2 situações. Eu tenho 2 filhos. Na primeira, percebi que foi tranquilo, aparentemente. Chega em casa, passa um tempinho, almoça, olha o celular, depois tá na sua rotina de estudos. sim, sim. Mas o outro é a tarde inteira no celular, parece que está querendo compensar a ausência da manhã. Então, o que fazer no caso desses pais? Pronto. Antes da gente chegar na resposta efetiva, é importante que a gente compreenda que hoje, né, nós estamos na famosa geração 5.0. Então, o que isso quer dizer? São pessoas hiperconectadas, né? Então, não é raro você ver uma criança, um adolescente que está com o celular, o tablet, o videogame, o computador, a televisão, né? E até mesmo utilizando tudo isso ao mesmo tempo. Entretanto, são pessoas que têm normalmente dificuldades nas suas relações sociais e nas suas questões socioemocionais. Então, esse também é um outro trabalho que precisa ser feito em paralelo. Por isso que até mesmo no recreio e no intervalo entre as aulas, os dispositivos também não devem ser utilizados. Aí o aluno terminou a sua aula e tudo, foi para casa, né? E aí cabe à família também dar continuidade a esse uso. Então, regra, limite, a questão de limitação de tempo, qual é a finalidade do uso. Então, tudo isso é a orientação da família. Muito possivelmente, esse aluno que já não teve tanta dificuldade, já tinha ali antes, né, um pouco dessa construção. Então, horário para terminar, que tipo de acesso ele pode fazer, por quanto tempo ele vai utilizar. Então, muito possivelmente isso já acontecia. Aquele que está tendo aí o que eles estão chamando muito de abstinência, né? E realmente acaba sendo um pouco parecido com isso. Realmente ele já usava deliberadamente, muito possivelmente, e agora, né, com esse uso bem restrito, os sintomas começam a vir. Então, a gente tem visto muitas crianças e adolescentes com ansiedade, com realmente, é o que a gente chama do FOMO, né? Então, aquela sensação de que está sempre perdendo alguma coisa, de que está por fora, né, do que está acontecendo. Ai, mas se me mandarem uma mensagem, mas ir lá nas redes sociais, o que está acontecendo, e se eu não responder a tempo? E uma outra coisa também que a gente via, que acontecia até mesmo nos intervalos, é a questão do fubbing. E o fubbing é esse ignorar, o esnobar o outro em detrimento do que está acontecendo na tela. Cyberbullying, outra O negação da cyberbullying lei. também, O próprio exato. do MEC está falando muito disso, de Sim. que no intervalo, principalmente, era usado para isso. Vemos agora um caso Exato. recente, absurdo, lá em São Paulo, né? Sim. Onde até então foi feito fora do ambiente de sala de aula, mas você vê, usando as redes sociais, usando os Exato. aparelhos celulares, né? E aí acaba que realmente, assim, quando esse uso não é bem orientado, quando ele não é acompanhado, né, quando ele não tem ali uma supervisão adequada, eles vão utilizando de maneira que eles acreditam que seria melhor, né? E aí o que pode ser uma brincadeira, uma foto engraçada que vira uma figurinha, também pode se tornar algo muito mais perigoso. Impacta na aula, porque se eu tô aqui na Sim. aula e eu recebi alguma coisa, eita, começa a olhar, ou seja, a aula ali também já se perdeu, né? Era mais um motivo também. Então é difícil para os pais também. Agora, é muito importante, aí eu conclamo pais e mães e responsáveis, porque essa lei não é feita só por causa da escola, não, né? Não. Isso vai interferir no seu cotidiano. Seu filho também precisa ter mais foco, mais atenção em casa também. Vocês, eu sei que na correria, a gente todo mundo trabalha, a gente trabalha, também tem um tempo com nossos filhos, isso é muito importante, de diálogo, de conversa. Eu gosto muito dessa questão do tempo de qualidade, tem que ter o tempo né? de qualidade, né? E que essa conscientização
do não uso na escola, o pai também tem que participar dessa parte da conscientização. Sim. Não é só a escola que é responsável, não. Tá bom? Isso é muito importante. Sim. Na Realcast, Votos e Educação, estamos aqui discutindo sobre a proibição do uso dos celulares, dos aparelhos portáteis na escola. E nesse bloco estamos falando da questão psicológica para os pais, como a doutora Laís abordou agora. Agora, pensando nos alunos, você que está no ambiente educacional, né? Nessas semanas aí que já passamos aí, o que você tem recebido lá na sala da escola e também no seu consultório? Qual tem sido a sua percepção sobre as questões psicológicas envolvendo essa proibição do uso de aparelhos como o celular no dia a dia escolar? Primeiro que é um divisor de opiniões, né? Então, alguns amaram e outros detestaram. Os alunos também têm essa divisão. Isso entra para os 3 grupos, né? A gente fala sobre famílias, algumas famílias, inclusive, têm trazido a dificuldade de passar tanto tempo sem falar com o filho, né? Não saber exatamente como é que ele tá, de ter que utilizar o canal da escola para poder chegar ali no acesso. Os professores, porque acaba que quem dá a regra, né? Precisa seguir a regra. Então, como é que eu vou ficar utilizando por muito tempo os meus dispositivos se o meu aluno não pode utilizar? Então, ou eu direciono realmente isso para fins pedagógicos, ou então a gente acaba se perdendo nessa condução. E também para o próprio aluno, né? E para os alunos, a gente percebe alguns pontos importantes. O primeiro é a questão da ansiedade. E isso é natural, porque é algo novo, né? Então, o novo gera um período de adaptação, gera um período ali de ajuste. Então, quando a gente percebe tudo isso, é importante que a gente dê tempo ao tempo com as devidas orientações e acompanhamento. O segundo é o lidar com o tédio, que é uma emoção também difícil, principalmente para os adolescentes, porque eles trazem muito, não tem nada para fazer, né? E aí eles perderam um pouco dessa habilidade social, do iniciar uma conversa, do fazer uma amizade, da criatividade até, do trazer assuntos diferentes. Então, muitas escolas têm tentado ampliar os seus espaços de convivência e até mesmo melhorar os seus espaços de convivência para que os alunos possam usufruir disso de uma maneira mais tranquila e mais saudável, já que eles não podem mais utilizar os dispositivos, né? E um outro ponto é realmente essas habilidades socioemocionais nesse sentido, porque quem já tem uma dificuldade de fazer uma amizade, de estar ali se relacionando com os outros, acaba se sentindo mais sozinho, mais excluído, né? Então vai ter um pouco mais de De dificuldade. alguma forma o celular ajudava, né? Ajudava, porque aí ele ficava ali, trazia algum ponto em comum, e aí eles começavam a conversar sobre aquilo, ou até mesmo no chat de algum jogo, alguma coisa nesse sentido, né? Jogo no intervalo eu via muito isso daí. Isso. E aí era Tá um sendo ponto ali sentido mesmo. para eles poderem interagir sobre, né? Então é nesse Ansiedade, sentido. eu já imaginava. Ansiedade era a coisa mais óbvia de não poder mexer. A gente que é adulto, a gente também fica, né? Nessa situação, ainda mais nessa fase. Eu recebi também uma pergunta, no mínimo inusitada. E nós, professores? A lei fala dos professores? Não. Não fala. Mas vamos lá. Não seria de bom senso, né? Você tem que dar a sua aula, você está usando o celular ali na frente dos alunos. É meio que até cruel, né? Digamos assim. Eu fiz essa brincadeira, tá, pessoal? Pessoal, estão ansiosos para ver as mensagens, né? E tal. Que bom, todo mundo focado aqui. Agora não tem motivo para não prestar atenção na aula, né? Isso. Mas depois eu fiquei pensando que foi cruel, né? Não precisava ser feito isso daí. E nem usar, né, pessoal? Porque não há uma proibição. Os professores não estão dentro disso, mas eu acho que cabe o bom senso. No entanto, a doutora Laís até falou aqui, né, antes da gente começar, que viveu uma experiência curiosa, né? E que ela falasse em relação aos professores, né? Porque tem escola, isso eu vou dar o testemunho, não é uma das nossas escolas parceiras, mas eu fiquei sabendo de escolas em São Paulo, também em Recife, que baixaram a portaria interna, na qual nem os professores, apenas os coordenadores e diretores podem estar com o celular. Aí é uma questão já um pouco mais polêmica, né? Mas qual foi a sua experiência que você achou interessante quando foi lidar com os professores? A gente estava fazendo um encontro pedagógico, né? E aí era justamente para falar sobre alternativas, né, de práticas pedagógicas que a gente pudesse trazer para a sala de aula, para trazer os alunos ali mais para esse momento, já que no ensino superior não temos, né, esse suporte relacionado à lei e tudo. E aí quando eu fui começar o momento, aí eu peguei a caixinha que a gente tem, depois vamos lá, todo mundo guardando aqui os seus celulares, e aí os professores ficaram assim meio que estáticos. Como assim? Né? Tal qual a gente faz com os alunos, aí né? Eu disse, vamos guardar aqui na caixinha. Vamos fazer uma vivência, né? E aí eles ficaram e seguravam assim os celulares, mas a gente vai demorar muito? Mas vai demorar quanto tempo? Né? E aí ficaram ali tentando negociar para não entregar.
né? Então, não, mas é porque eu estou esperando uma ligação importante, Não, aí vai porque... ter, Aí sempre vem vai ter, mil se não tiver, a gente cria um justificativas. motivo, né? E a gente começou a refletir sobre isso, no sentido de que qual era um dificultador, né, que eles enfrentavam todos os dias na sala de aula. E, unanimemente, eles falam dos Celular. dispositivos, né? Então, ora, como é que eu, quando estou desse lado aqui, enfrento essa dificuldade, quero que o meu aluno tenha mais atenção, tenha mais concentração, ele preste atenção no que eu estou falando, mas quando eu estou no lugar de aluno, eu não consigo fazer isso. Então, foi nesse ponto que a gente começou a reflexão e entrou no conteúdo. Pronto. Então, para você que está aí vivenciando essas situações, tá, pessoal? Estamos aqui falando sobre a proibição de celulares, a Lei 15.100 federal. Repito, é importante que você, da área de educação, também você pai que está nos escutando, mãe, leia a cartilha do MEC, é muito, muito prática, muito didática, é só baixar, tá lá no site, tá? Se você botar lá no Google já vai aparecer. Traz informações muito importantes, tá, para você conhecer. A escola é obrigação de ter essa informação, então socializar com os professores, já está sendo aplicado, tá? Então não existe alternativa de não aplicar, é uma lei, tem que ser aplicada. A gente não pode cair nessa de lei que não vai pegar, não, porque todo mundo que está na educação sabe o quanto isso tem se prejudicado a atenção. E pós-pandemia, isso ficou muito claro, porque na pandemia a única forma de aula online que nós tínhamos era essa. Isso. Outra pergunta interessante, né, que chegou, e eu também sou professor e estou em sala de aula lidando com isso, muitas escolas, elas têm nos seus sistemas de ensino, a gente também tem, nossa plataforma Sagaz, né? Plataformas de ensino, né? Sim. E aí? Ora, é fim pedagógico. Se você coloca dentro do seu horário, se você prepara um momento e tiver que usar ali, os laboratórios de informática estão liberados, pessoal. Na aula de informática está lá, é para usar mesmo, porque é fim pedagógico. Sim. Tá? Então, não tenham dúvida disso. Mas se vai aplicar ali, o aluno vai assistir a um vídeo e tal, e vai usar a plataforma, é a mesma coisa que eu falei do exemplo do quiz no primeiro bloco. Você vai liberar naquele momento, naquele intervalo, para que o aluno possa utilizar, porque aí realmente você está intercalando, é a questão do fim pedagógico, tá? Então, não vai também, vamos criar uma ojeriza aí, uma caça às bruxas em relação às tecnologias, porque elas são muito importantes na educação, sim, agregam muito. Mas foi preciso dar esse freio, porque se notou, já há muito tempo que se nota, né? Precisou vários outros países darem esses exemplos de como caiu a qualidade de atenção do aluno, como diminuiu o foco, como a distração aumentou, sem contar os efeitos que você colocou aqui, né? Psicológicos de ansiedade, Sim. né? Do apego em relação ao aparelho, que as pessoas muitas vezes perdiam o senso da hora, tá? Então, Vórtice Educação sempre trazendo para você um debate relevante, importante, atual. Hoje falamos sobre a proibição dos celulares, né, com a Lei 15.100, e essas implicações na questão da aprendizagem. Eu como professor, dei o testemunho aqui, eu estou percebendo muito mais atenção, né? Não quer dizer que estejam aprendendo mais por isso, mas pelo menos foco está tendo mais, porque eu não tenho que disputar, pelo menos não com o aparelho celular, a minha aula, né? Então tem sido muito importante, eu acho que isso vai agregar muito. Para as crianças embaixo, não precisa nem dizer, que não é nem para estar usando tela, né? Exato. Para infantil anos iniciais, mas anos finais e médio, que são mais pré-adolescentes e adolescentes, isso vai ser muito importante. Muito obrigado pela sua atenção. Na Realcast está aí à disposição em todas as plataformas, você pode acompanhar no seu carro, no momento que você puder, dedique um tempo, tem vários temas aí para você poder acompanhar, tá? E conheça mais sobre a Vórtice Educação, a Vórtice Editora, material de sistema didático, paradidático, livros complementares. Nos procure se a sua escola não é parceira ainda para conhecer as nossas soluções pedagógicas. Muito obrigado, doutora Laís Policarpo, Eu que agradeço pela o convite. participação. Tá? Acompanhe aí os 3 blocos e até uma próxima oportunidade na Realcast com a Vórtice Educação.